A paz do Senhor a todas. Que igreja abençoada. Eu já disse que eu estava com a vista muito boa, mas agora não estou enxergando nada. Mas graças a Deus. Estou feliz de estar com todos vocês aqui na casa do Senhor. Me perdoe, tirei o sapato. Não tenho esse hábito, porque eu acho deselegante. Mas eu tirei. Há uma glória neste altar. Há uma glória neste altar. Louvado seja o meu Deus. Não sei se eu vou conseguir pregar nessa noite. Bem diferente das outras vezes. Não conseguia pregar porque eu não tinha voz. Porque talvez estava num excesso de ansiedade. Mas hoje não. É o fogo de Deus. Aleluia. Me perdoa que quando eu choro eu fico mais cheia um pouquinho. Mas que a glória de Deus possa radiar meu rosto. Assim como ele fez com Moisés. Que vocês possam sentir essa glória aí onde você está. Quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade de estar aqui em Portugal e aqui em Lisboa. Quero agradecer a Ele pela oportunidade. Deus é muito bom com a gente. Foram 5 anos de forjamento pelo fogo. Foram 5 anos de muita batalha. Mas estamos aqui porque o Senhor permitiu nós chegarmos aqui. E a bondade de Deus me trouxe para este lugar. E quando eu entrei, muito obrigada. Quando eu entrei num avião, eu estava na fila para entrar num avião para vir para Portugal. Eu estava lendo um livro e falava sobre Rebeca. E sobre o servo de Abraão, Eliezer, que foi buscar uma esposa para o filho de Abraão. Ele tinha uma responsabilidade muito grande de levar a esposa certa para o filho de Abraão. E ele jurou para Abraão que ele iria trazer a esposa certa para o seu filho Isaque. Aquele compromisso e aquela responsabilidade daquele homem estava além daquilo que Abraão imaginava, porque o que Deus tinha para Abraão não era uma pequena promessa, mas era uma grande promessa que nos alcançaria até o dia de hoje. Então aquele compromisso daquele servo de trazer a esposa certa, ele teve que tremer na base e dizer: eu vou fazer para ti, meu Senhor. Mas como eu vou descobrir qual é a esposa certa para o meu Senhor? E se caso ela não quiser vir comigo? Aí Abraão disse assim: por favor, se ela não quiser vir, então você fica livre desse juramento. Mas não leve meu filho de volta para a Mesopotâmia. Não leve ele de volta para lá. E aquele servo saiu em busca de uma esposa para o filho de Abraão. Uma responsabilidade tão grande, ele disse para Deus. Ele fez uma oração e disse: Deus, me dê um bom êxito naquele lugar,
para que eu possa encontrar a esposa certa para o meu Senhor. E ele fez alguns pedidos ao Senhor, que o Senhor lhe desse alguns sinais. Aí quando eu vi aquela palavra, Senhor, me deu um bom êxito. Aí eu disse, Senhor, e vir para Portugal, porque eu ainda estava no Brasil. Eu posso ir a qualquer momento. Quando eu quiser tirar uma férias, né? Passear nos lindos shoppings, comprar as belas roupas, eu posso fazer isso para qualquer país. O Senhor tem me ajudado e tem me dado condição. Mas, Senhor, eu estou indo para Portugal para fazer a tua vontade. Então me dê um bom êxito naquele lugar. O porquê do início dessa fala, eu digo isso para vocês. Porque a responsabilidade de estar em cima deste altar é muito grande. E eu quero agradecer o bispo, pastor bispo que eu falo, Rogério e a pastora Anabela, pela oportunidade e a confiança, a igreja do Senhor também, que está presente, e que enquanto eu ministrar aqui, Deus possa me usar para te abençoar. Há 5 anos de muito forjamento, ser provada. E quando eu estava no meu último ano de faculdade, para a glória de Deus, alguns já me acompanham, já me formei, para a glória do Senhor, em direito. Glória a Deus mesmo. Foi uma eternidade. E eu tive que abrir mão de muitas coisas. Aí eu disse, Senhor, se tu me ajudares, vou deixar de falar não. E vou começar a fazer enquanto é tempo, porque os dias estão passando. Confesso às irmãs e os irmãos que quando eu vim para Portugal o ano passado, eu saí daqui muito triste, porque eu não consegui ficar mais dias. Eu estava perto de apresentações, eu tinha que chegar no outro dia, fazer uma apresentação, defender algumas propostas que eu fiz no direito. E era um desafio muito grande para mim, e eu fiquei muito triste. Eu cheguei para Maringá e eu disse assim, eu não quero mais estudar, chega. Senhor, o Senhor já mostrou que o Senhor é capaz na minha vida, que eu consigo, então chega, porque eu nasci para viver para o Senhor. Eu queria desistir no último ano de faculdade, porque a obra me chamava de uma tal forma e eu fui deixando de lado. Já eu entro na palavra, aguenta só um pouquinho. Aí meu esposo, apóstolo Celso, disse assim, você não vai desistir mais nunca. Você chegou até aqui, agora você vai continuar. Aí eu disse assim, mas apóstolo, eu estou deixando as coisas de Deus. Eu não consigo estar presente em todos os cultos. É uma vida de dedicação. Ele falou, é o último ano, aguenta. Mesmo assim eu não me conformei, porque a chamada ainda estava bem forte no meu coração. Parei de viajar, parei de fazer tudo aquilo que eu fazia em 5 anos. E muitas coisas eu tive que negar, deixar para trás, sofri. Mas aí o Senhor mostrou para mim que não era para desistir. E o Senhor falou comigo, que não era para me desistir. E passei por várias provas, não só testes, né, de conhecimento dentro da faculdade, que são as provas que nós falamos, mas as provas físicas, enfermidade, passei por cirurgia, excesso, talvez, de erro médico, de hormônios. Isso mexeu comigo, no meu emocional. Muitas coisas aconteceram comigo. E depois o apóstolo também, como vocês, né, sabem, eu agradeço a oração de toda a igreja, que o ano passado, né, descobriu que estava aí com câncer. Mas Jesus curou ele, para a glória de Deus. As palmas louvam ao Senhor.
E eu acredito assim que Deus é fiel com a minha vida. Por isso que eu estou louvando ao Senhor nessa noite. O câncer foi removido, fez os últimos exames, estava com um nódulo. Vocês não sei falar outro nome, o câncer é outro nome, que é meio parecido, mas eu acho que vocês me entendem. Estava no rim do lado direito, um nódulo de quase 5 centímetros, maligno. E a gente não esperava, não sabia o que viria para frente, né? Se ele estava enraizado, se era só ali aquele nódulo, como seria. Então, seria uma surpresa para a gente. A hora que entrou na cirurgia, Deus operou grandemente, foi retirado, não tem mais nada, estava só num cantinho só, já tirou ali, nem feriu o seu rim, está perfeito, fez os últimos exames, né, de ressonância, né, tomografia, está tudo certo, graças a Deus. O médico disse: pastor, agradeça aí o seu Deus, o Deus que você serve, porque Ele fez alguma coisa por você. Não tem nada, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Mas, queridos, a minha alegria é saber que Deus está aqui desde a hora que eu coloquei os meus pés por aquela porta. Nós estamos aqui porque Ele está aqui. Nós viemos aqui porque Ele está aqui. E a presença dEle é viva e real neste lugar. Porque eu havia nessa noite, retrasada, preparado uma palavra, pastor. Fiquei até de madrugada. Mas quando eu fui orar de manhã, eu falei: o negócio não está descendo. Não está fechado o coração. Aí Deus falou comigo assim: muda. Eu fiz uma simples oração, mas uma oração de toda a minha alma. E quando eu comecei a orar, a buscar a presença do Senhor, Deus está falando comigo. Aí eu peguei a Bíblia com pouco tempo e falei assim: peraí. E fiz uma rabisqueira total, porque eu escrevo muito para não esquecer. Mas é tão fácil que eu vou falar aqui hoje. É uma história tão fácil, porque a hora que eu entrei dentro dessa igreja, a pastora estava falando a palavra. Eu disse: entendi, Senhor. Não era aquilo que eu queria, mas era aquilo que o Senhor quer. Amém, queridos? Vamos pegar a Bíblia, a palavra do Senhor. Vamos já correr para a palavra, para nós não se cansarmos de tanto eu falar. Vamos lá para o Êxodo, capítulo 4. Versículo, vamos achar ele aqui, 21, amém? Podemos ler? Já encontraram? Amém? E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que eles fiquem teimosos e não deixe o povo de Israel sair. Então você dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é meu primeiro filho. E já lhe disse que deixe o meu filho sair, a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o filho mais velho. Mas vamos prestar mais atenção na palavra central, que é no capítulo 21, que mais uma vez o Senhor havia falado com Moisés. E ele disse para Moisés: eu te dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, olha aqui, esteja pronto. Deus nos deu poder. E quando ele diz assim:
Moisés, eu te dei poder. Ele estava dizendo assim: Moisés, você já não vai voltar para o Egito com as suas forças humanas, mas você vai voltar pela uma direção divina e pela minha força. Milagres, coisas espetaculares irão acontecer lá. Aí eu pego essa lição e trago para todos nós, para você nunca se esquecer. Deus está falando com cada um de nós, que Ele já nos deu poder, força, tá? E esteja pronto. Mas quando o Senhor nos dá poder, este poder é para ficar em nós só? Não, é para nós executarmos. Amém? Então, quando eu orei ao Senhor, eu disse: Senhor, dentro daquela igreja, hoje, vai estar pessoas que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar da história dela, dele, mas o Senhor assim o conhece, e eu sei eu não sei qual é a tua vontade para com cada vida, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada coração. Então essa era a minha preocupação e a minha responsabilidade de transmitir a palavra de Deus neste lugar. E o tema dessa mensagem, ela é forte, porque mulheres forjadas pelo fogo, homens forjados pelo fogo. Então, quando a gente fala forjado pelo fogo, existem duas palavras que são muito fortes quando soa sobre nós: o fogo e forjada. E quando a gente fala do fogo, a gente sabe do poder que o fogo tem. Se nós olharmos lá para trás as nossas histórias, né, dos antigos, né, dos seres humanos, né, da pré-história, que o homem descobriu o fogo e aquilo lá foi espetacular para ele. Mas só que eles ainda não tinham controle sobre o fogo. Mas depois aprenderam a controlar, né, o fogo, a força do fogo, e usar o fogo em seu benefício, como cozinhar, se aquecer, para fazer tochas e espantar os animais que vinham para destruí-los. Então o fogo veio para trazer um benefício. Mas aí quando nós olhamos sobre este fogo, nós vemos que o fogo é um calor, mas ele também é uma manifestação visual. Você consegue ver o fogo de longe, mas você também chegar perto do fogo, você sente um calor tremendo sobre você, deste fogo. E quanto mais perto nós ficarmos deste fogo, mais calor nós vamos sentir. E se nós nos aproximar ainda mais deste fogo, nós podemos nos queimar. Amém? Mas o fogo de Deus, que nós aprendemos aqui, que nós somos forjados pelo fogo de Deus, nós queremos dizer que as provações e as lutas que vêm sobre a nossa vida, ela não vem para nos matar, mas ela vem para nos fazer melhor. Porque quando você junta o fogo que vem para purificar, o fogo que vem para aquecer, o fogo que vem para fazer algo em nossa vida, mas não para nos destruir, nós juntamos junto com a palavra forjar, nós vamos ver que forjar é moldar, é preparar. Forjar é construir algo, porque quando você vai fazer a gente vê que eles usam lá para forjar uma faca, preparar ela, usa o martelo, coloca no fogo, coloca um pouco na água e ali ela é preparada para o seu devido fim. E assim somos nós, Igreja do Senhor. Quando nós somos forjados pelo fogo,
Nós não pensamos em entrar em desespero, porque esse forjamento é para nos ensinar e nos fazer crescer naquilo que Deus tem preparado para a gente, para nós. Quantas pessoas que passaram do ano passado para cá, do final do ano, ou um mês, está passando ainda, talvez, por muitas e muitas provações que você achava que você iria morrer, que você achava que não iria conseguir. Mas depois que todas as provas passaram, você fala, eu entendi tudo e compreendi tudo que Deus queria falar comigo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, o fogo, o forjar é dar formas, é moldar, é construir algo. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. E nós, muitas das vezes, somos forjados pelo fogo. Somos moldados pelo fogo. Somos purificados pelo fogo. Forjados, preparados, moldados. Você já viu uma pessoa quando ela está passando batalha, lutas, né? Adversidades na sua vida. Você já viu como que ela fica mansa? Né? Fica calminha. Alguns ficam agitados. Mas quem fica agitado é aquele que não tem confiança. Mas aquele que confia no Senhor, ele fica, não, eu sei que Deus vai me dar vitória. Ou aquele que fica calminho, porque sabe que não tem o que fazer, a não ser confiar. Muitas pessoas se esquecem até mesmo de Deus, mas quando são forjados no fogo, passam por tribulações na vida, eles desejam que a porta da igreja esteja aberta às 6 horas da manhã. Que meia-noite a igreja esteja aberta, porque eles têm desejo de buscar a Deus para que a sua vida mude. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Quando nós somos forjados pelo fogo da provação, nos tornamos melhor, não pior. Nós tornamos mulher melhor. Amém? Forjados pelo fogo, nós somos mulher melhor. Louvado seja Deus. Então, quando eu comecei a escrever e eu ver essa linda história de Moisés, e eu vi assim que Deus tinha um propósito muito lindo na vida de Moisés. Mas para que o propósito de Deus concluísse na vida deste homem, ele teve que ser moldado por Deus. E nós vamos aprender que Moisés não nasceu por acaso, mas ele nasceu para um lindo propósito de Deus. Então, com essa história de Moisés, né, que nós sabemos e conhecemos que ele nasceu num momento difícil, né? Um momento de escravidão, de morte, aonde ele não poderia nascer naquele período, né? Então, com certeza, Joquebede, que significa Jeová, é a glória. Ela também foi forjada por Deus, porque engravidou numa época que não poderia engravidar. Aí Deus colocou ali ela numa situação difícil, porque ela sabia que se nascesse um menino, aquele menino seria morto, porque o decreto e a sentença era de morte para todos os meninos. Mas o que nós aprendemos que quando Deus tem um projeto, tem um plano, um propósito, as coisas acontecem do jeito de Deus. Pode o inimigo decretar, pode o inferno decretar que você faliu, que não vai dar certo, que acabou, que você vai morrer. Mas Deus lá do alto céu tem altos planos para você, tem lindos propósitos para você, amém? Aleluia! Então diga para o seu irmão e a sua irmã: você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito divino com você. Amém? Louvado seja Deus. Eu vim aqui para dizer para essa igreja, para cada pessoa que está aqui dentro: você não nasceu por acaso.
Não simplesmente de uma relação ou porque aconteceu alguma coisa, você veio ao mundo. Mas você nasceu porque Deus tem algo a fazer através da vossa vida. A sua história não tem sido fácil desde o momento que você nasceu. Talvez você foi abandonado. Talvez você foi rejeitada. Talvez você não está na família que é a sua família de origem. Talvez você passou por maus momentos na sua infância. Talvez você foi violentada por aqueles que estavam dentro do lar. A sua vida não foi fácil. Mas eu digo para você que venceu todas as batalhas e chegou até aqui. Deus tem um propósito através da sua vida. Deus não terminou de escrever a sua história. Aleluia! Moisés teve que ficar escondido 3 meses após o seu nascimento. 3 meses sem saber que um menino lindo nasceu. Alguma coisa aquela mulher tinha que fazer, mas o filhinho dela não poderia morrer. Joquebede não poderia deixar Moisés morrer. Joquebede acreditava que o Deus que ela servia poderia dar um livramento para ela. Poderia livrar o filho dela da morte. E ela, com ousadia, mesmo forjada no fogo, escondeu o seu bebezinho por 3 meses. Quando nós falamos esconder, amados, quando nós estamos com a nossa promessa nas nossas mãos, na nossa vida, parece pequeno, parece que não vai dar certo. Não devemos divulgar para os outros, mas devemos ficar em silêncio, porque talvez, se nós divulgarmos aquilo que está para acontecer na nossa vida, pode ser que não dê certo. Quando o apóstolo soube que ele estava com essa enfermidade, ele me disse assim: filha, não conte para ninguém. Vamos guardar em segredo. Ele disse: não conta para os filhos. Vamos ficar entre nós dois, porque nós vamos orar ao Senhor. E Deus vai nos dar vitória. Nós não contamos para a igreja. Mas quando chegou perto da cirurgia, eu já comecei a comunicar aos pastores para estar intercedendo. Mas a igreja não sabia, eles não sabiam nem realmente o que era. Meus filhos não ficaram sabendo até a hora que ele entrou no centro cirúrgico. Entrou para o centro cirúrgico, liguei para um, liguei para outro. E disse: o pai de vocês está entrando para o centro cirúrgico. Porque nós sabíamos que aquele tumorzinho que não era nada, poderia se transformar em um câncer grande, porque as pessoas começavam a divulgar, né? O apóstolo está morrendo, está acontecendo isso. E a gente ficar envolvida naquela situação e não conseguir enxergar o propósito de Deus. Imagine o temor de Joquebede naquele momento que nasceu o menino. Eu acredito que ela ali estava falando: tomara que seja uma menina, tomara que seja uma menina. Mas a hora que aquele menino nasce, ela olha e fala: meu Deus, é um menino. E agora, Jesus? A situação já estava difícil, aí se tornou pior. Como eu posso fazer para esse menino não morrer agora? Aí ela falou: eu vou guardar por 3 meses silêncio sobre a proteção da família. Moisés ficou ali 3 meses escondidinho. Mas chegou uma hora que Moisés não podia mais ficar escondidinho. Era hora de Moisés sair, porque o bebê estava crescendo. Aí o segundo passo que Joquebede teve que fazer: confiar em Deus 100%. Pegar um cesto, preparar o cesto. Imagine como ela preparou aquele cesto, né? Chorando, preparando com tanto carinho, porque dentro daquele cestinho ia pôr aquilo que ela tinha de mais precioso. Naquele momento Deus havia dado para ela uma criança, um bebê. Você colocar uma coisinha inocente dentro daquele cestinho.
ela estava sendo forjada naquele momento. E o forjamento na vida de Joquebede não era para ela desesperar e deixar de crer, mas era para ela confiar. Deus, eu estou colocando o meu bebê aqui nesse cestinho, mas Deus, primeiro eu coloco nas tuas mãos. É o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai dirigir. Você já fez isso com a sua casa, querido? Você já fez isso com o seu casamento? Já colocou na mão de Deus ou ainda está nas suas mãos? Ela teve que confiar, pegou aquele bebezinho, colocou ali dentro do cesto, e a Bíblia diz que ela colocou ali nas margens do rio Nilo. Colocou ali meio num cantinho de umas plantações de juncos, acho que é juncos, se eu não me engano. E deixou ali aquele cestinho ali. Garanto que ela ficou de longe olhando e falando: Deus, cuida do meu filho, cuida do meu filho. Olha, para você entender nesta noite, que nós vamos aprender. Primeiro, Deus tem um propósito. Você não nasceu por acaso. Segundo, nos momentos difíceis da nossa vida, nós somos forjados, preparados para morrer? Não. Para fazer algo melhor, para conquistar algo melhor. Moisés estava no rio, a princesa vai se banhar, a filha de Faraó, e encontra aquele bebezinho. Aquilo que era para acontecer na vida de Moisés, morrer, Deus não permitiu. Ele foi parar dentro de um palácio. De princípio, ele foi devolvido para a mamãe, para a mamãe cuidar nos primeiros meses. Ainda ficou pertinho da mamãe. Aí depois foi viver no palácio. Coisas melhores Deus quer fazer na sua vida. Você já perdeu até ontem, mas a partir de agora é hora de você ganhar. Mas para você ganhar, entenda o propósito de Deus. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida e na sua história. Ande assim, de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, para Joquebede não havia saída. Tinha que fazer isso. Mas ela sabia que algo melhor Deus iria preparar para o seu lindo filho. Então, quando nós somos forjados pelo fogo, passamos por tribulações, por lutas, nós devemos compreender que algo de Deus, algo melhor, está vindo. Não desespere. Não arranque os vossos cabelos. Não vire as costas para Deus, porque algo melhor virá. Se nós lermos a história de Noemi e Ruth, nós vamos ver que Noemi saiu de Belém e foi para Moabe com seus filhos e com seu esposo. Estava ela com algumas posses e foi morar em Moabe. Quando estava em Moabe, o seu esposo morre e depois de alguns anos os seus filhos também morrem. Mas antes de seus filhos morrerem, havia se casado com duas jovens moabitas. Mas a Bíblia diz assim que ficou Noemi junto com aquelas duas jovens moabitas viúvas. O que as três viúvas poderiam fazer? Se Ruth e a outra também, é órfã, né? Também poderia se casar, ficar ali, constituir família ali em Moabe. Noemi não tinha uma outra solução a confiar em Deus e voltar para Belém, para a sua terra. Porque lá na sua terra, com certeza, ela teria alguém conhecido da sua família que iria lhe ajudar. E se ela ficasse em Moabe, ela morreria. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar que Belém estava sendo próspero.
E olha a situação, quando ela saiu feliz. Quando chegou em Moabe, perdeu. Aí chegou um momento que ela teve que voltar para trás. Porque muitas das vezes somos provados, aquilo que eu disse para vocês, forjados, mas não é para morrer, mas para algo melhor acontecer. Quando Noemi voltou, ela não voltou sozinha, ela voltou junto com Ruth, e através de Ruth, ela pôde dar um filho para Noemi, constituir famílias, e assim veio, alcançou até o nosso Senhor Jesus Cristo através de Ruth. Olha a coisa melhor que Deus tem para você. Você não viu, você não imagina o que Deus tem preparado para você. Mas eu te convido nesta noite a olhar com os olhos espirituais. Todos aqueles que estão escritos em Hebreus 11, os heróis da fé, eles acreditaram, passaram por momentos difíceis, mas acreditaram na promessa, aprenderam a usar a fé. E nessa noite Deus quer que a igreja do Senhor comece a sair do comodismo, de parar de pedir oração, mas começar a dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu creio que o Senhor pode na minha vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Se nós formos falar, nós vamos ver de muitas mulheres, muitos homens que foram forjados pelo fogo, mas acreditaram. Se você ler Hebreus 11, 12, você vai ver todas as histórias dos heróis da fé, que venceram, que morreram até pela fé, mas não deixaram de acreditar em toda a promessa de Deus. E nos dias atuais, no dia de hoje, nós como igreja do Senhor, estamos tão distraídos, porque nós trabalhamos tanto, nós corremos tanto, nós fazemos tantas coisas, e a gente não consegue viver pela fé, acreditar pela fé, tomar posse pela fé. E algumas coisas na nossa vida vão passando, e os nossos olhos são fechados, e nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós. Mas eu convido você nesta noite a abrir os teus olhos pela fé e começar a viver dessa fé, a sentir essa fé, porque você não entrou dentro de uma igreja para ficar sentado no banco, mas você entrou para ser preparado aqui dentro dessa igreja. Quando Deus falou assim para Moisés: Moisés, olha, eu vou te dar força, mas esteja pronto. Eu vou fazer milagres lá, mas esteja pronto. Então, quando Deus diz esteja pronto, Ele estava dizendo assim: vai chegar a tua hora. Mas quando chegar a tua hora de você voltar para trás, lá no Egito, que você deixou algumas coisas mal resolvidas, de lá quando você saiu como um fugitivo. Mas agora tu vai entrar no Egito como um homem de Deus. Esteja pronto, Moisés. Esteja pronto, Moisés. Aleluia. Louvado seja Deus. Esteja pronto para fazer tudo que Deus determinar, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Terceiro, em meio aos desertos da vida, existe um lugar que nós podemos encontrar Deus. Certo? Coisas melhores virão. Você nasceu para um projeto divino, não nasceu por acaso, nasceu por um propósito, mas tem um lugar que a gente, no deserto, a gente pode encontrar Deus. Porque nas provações, como eu disse, ela não vem para destruir, mas para nos levar para mais perto de Deus. Nós oramos mais, nós adoramos mais, nós lemos mais a Bíblia, e é nessa hora que a gente chega mais perto de Deus. Pensa como nós não oramos no final do ano passando, não fizemos a festa do Natal na nossa casa.
Meus filhos não foram para minha casa no final do ano. Eles falaram: mãe, onde vai ser onde nós vamos reunir para passar o Natal ou o final do ano? Aí eu disse assim: cada um na sua casa. Mas mãe, que negócio é esse? A Jéssica não está no Brasil, mas não é por isso que você vai fazer? Eu falei: não, nós queremos descansar. Nós queremos ficar, eu e seu pai, sozinhos, curtir um pouquinho o outro. E a gente, coração doendo. Aí nós entrávamos num quarto e nós orávamos, nós buscávamos a presença do Senhor. Porque nós não sabíamos o que tinha para nós, o que Deus iria permitir para nós, mas nós estávamos prontos para viver o que Deus tinha para nós. Mas não teve final de ano na minha casa. Fomos para casa dormir, não jantamos e deitamos, oramos e deitamos e entregamos o nosso novo ano para Deus. Abençoamos nossos filhos por mensagem. Mas eu disse: Deus, agora nós estamos aqui. E eu disse na outra igreja que eu ministrei, eu disse assim para Deus: Deus, eu faço uma troca. A minha vida pela vida dele. Eu disse: Deus, o Senhor tem muito para fazer através da vida dele. Então eu troco. Deus não escuta talvez essas orações, mas se ele escutar também, viver é lucro, morrer é ganho. Mas Deus ouviu as nossas orações. Foi o momento que nós mais buscamos, que nós mais acreditamos, que a gente mais amou. Sabe o que a gente começou a enxergar no meio dessa prova? O sofrimento dos outros. Nós entramos dentro de um hospital e a gente queria orar por todas as pessoas que estavam acamadas dentro do quarto. Pessoas que estavam na beira da morte, porque nós ficamos num hospital que faz cirurgias de câncer. É o HC de Maringá. Pessoas que tinham salas, a primeira sala era que tinha passado pela cirurgia e estava em recuperação. Segunda sala já estava com um grauzinho a mais. Na última sala é a sala que tinha um movimento, aonde os parentes já estavam reunidos, porque a pessoa já estava com uma sentença de morte. O câncer já havia decretado a morte, já estava no estado final. E nós começamos a ver aquilo que a gente não via. A gente sempre viu. A gente sempre chegou, mas a gente conseguiu ver muito mais. A gente começou a se doar mais, a querer fazer mais, a deixar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos caprichos, para viver mais perto de Deus, ajudar mais as pessoas. E uma palavra para uma pessoa que está numa cama, num leito de enfermidade, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, tem um grande valor que você nem imagina. Porque nós estamos sendo preparados. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, tu vai voltar, mas esteja pronto, porque vai acontecer algo lá, vai acontecer milagres, vai acontecer coisas que você nem imagina, mas esteja pronto para voltar. A direção de Deus para Moisés é: você vai libertar o meu povo. Amém. Vou libertar, Senhor. Mas você também vai conduzi-los para onde eu quero levá-los. A terra que eu vou dar para eles é uma terra boa, grande e rica. Amém. Também tomo posse. Então qual era o papel de Moisés? Pregar, anunciar, libertar. Estou aqui porque Deus me mandou vir aqui, porque o Deus, o grande eu sou, falou comigo. Eu voltei aqui para tirar vocês deste estado de escravo. Tá, mas eu vou libertar essas correntes, porque eu vim aqui para fazer isso. Porque quando Deus falou com Moisés e disse assim: Moisés, volta para o Egito, porque eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo,
E eu desci aqui numa sarça ardente para dizer para você que você precisa voltar e anunciar que eu tenho algo melhor para este povo, que eles não vão ficar da maneira que estão. Amém? Então, libertar, conduzir é um processo. E o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo uma palavra de Deus forte, e o grande eu sou mandou dizer para a igreja: você não vai voltar para casa escravo, vivendo debaixo de jugo de Satanás, porque hoje Deus quebra as correntes, em nome do Senhor Jesus. Deus quebra as correntes. Aleluia! Quem está junto? Quem está junto? Amém? Pode estar falhando, mas quem está junto comigo, diga glória a Deus. Amém? É nos lugares mais elevados que nós encontramos a Deus. Moisés trabalhando com as suas ovelhas, num dia tão comum, num dia tão normal. Já estou encerrando, tá? Mas de repente, o dia dele mudou. E este de repente pode ser essa noite, na sua vida e na sua história. Aleluia! A Bíblia diz que ele vai para o outro lado do deserto com as ovelhas. Não sei se ele passava ali constantemente ou se foi só aquele dia, mas a Bíblia diz que ele foi para o outro lado do deserto. Quando ele chega nos pés do Monte Horebe, ele dá uma olhadinha e ele vê aquela sarça estralando. Para algumas traduções é espinheiro. E quando eu vejo espinheiro e sarça, a gente sabe que tem espinho mesmo. É uma árvore que não cresce muito, é baixa, fica mais rasteira ao chão. O espinheiro, se você tocar nele, você se fura, você se machuca. Não é uma árvore atrativa, é estéril também. Não produz. Ninguém quer ter em casa um espinheiro, porque eu já tive numa chácara que eu tomava conta e ficava bem no portão. Toda vez que nós passávamos lá em São Jorge, passava na chácara, alguma coisa se arranhava na gente, porque ele estava crescendo tanto, que esparramando dos lados, que não estava deixando espaço para a gente passar. Aí eu falei assim: bom, é uma missão quase impossível, vamos arrumar alguém para cortar esse espinheiro. E começamos a cortar o espinheiro, mas se machucamos, ficamos todos feridos. Quando Deus apareceu lá naquele espinheiro seco, sem vida, com espinho, ele estava querendo dizer para Moisés assim: Moisés, esse foi o Moisés que saiu do Egito, mas o meu fogo consumidor vai queimar essa natureza que ficou lá. Aleluia! Louvado seja Deus. Aí Moisés, curioso, teve um encontro com Deus. Aleluia! Deve ter sido maravilhoso. Ele falou assim: que negócio é esse? Vou ver o que está acontecendo. A hora que ele foi ver, Deus disse assim: tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Aonde está a presença de Deus, o lugar é santificado. Aleluia. Essa manhã eu disse assim: Senhor, eu estou dentro deste quarto de hotel. Quantas pessoas dormiram nessa cama?
pessoas que não tinham a tua presença, pessoas carregadas de mau espírito. Mas aqui está a tua serva, Deus. E eu sei que o Senhor está aqui dentro deste quarto, porque eu posso senti-lo e falar contigo. E eu posso te ouvir também, Senhor, porque meu coração está cheio. Eu senti a presença de Deus dentro daquele quarto, e eu soube que aquele lugar podia ser o meu céu naquele momento, aonde eu me conecto com Deus. Então, amados, se você gritar por Deus, chamar por Deus, Deus vai se manifestar aonde você estiver. Se você chamá-lo, clamar. E naquele lugar Moisés não pôde subir com os seus sapatos. E ele sentiu um temor tão grande que cobriu o seu rosto. É aí onde Deus direcionou para Moisés o propósito dele. Moisés não nasceu por acaso. Ele tinha que fazer algo para Deus. E a hora que Deus passou todos os projetos dele para Moisés, ele ouviu, perguntou, disse: mas como que eu posso falar do Senhor? Diga que eu sou, já basta. A minha netinha Sofia, de 5 anos, perguntou assim: vó, vocês falam desse Deus para mim, mas quem é esse Deus? De que barriga ele nasceu? Como eu posso conhecê-lo? Deus é tão grande. Se você olhar para um mar, você vai ver aquelas águas tão imensas, sem fim. Aí você pega uma colher. A colher que fala? Vai que eu falo errado. Você pega uma colher de sopa e vai lá no mar e tenta colocar toda aquela água dentro daquela colher. Você vai conseguir? Assim é o nosso Deus. Ele é tão grande. Eu expliquei para ela isso, porque ela queria conhecer Deus. E o povo de Israel precisava conhecer Deus nas suas experiências. Mas Deus não pula fase. Eu não sei qual fase que você está vivendo, mas Deus vai trabalhar conforme as fases da sua vida. Amém? Deus vai trabalhar em todas as áreas que você tem necessidade. Convide Ele. Aí Moisés ouve Deus encerrando o chamado de Deus. Deus falou assim: ó, tem que descer lá e libertar esse povo. Ó, Deus comunicou o projeto dele. Deus direcionou para ele. Aí ele disse: Senhor, eu posso ir, né? Mas aí ele disse, Deus falou para ele: você vai ter que falar com o faraó. Ó, aqueles que queriam te matar, Moisés, já não está mais não. Já morreram todos. Mas você ainda tem que falar com o faraó e dizer para ele assim, que o Deus dos hebreus apareceu para você, e que vocês precisa ir para o deserto para fazer sacrifícios a este Deus. Aí Moisés disse: não. Aí complicou. Não sei falar. Eu tenho dificuldade com as minhas palavras. Eu me vi um Moisés hoje. Eu disse: Deus, eu tenho dificuldade com as minhas palavras. Aí Deus disse assim: quem fez a tua boca? Quem fez a boca do homem? Quem deu voz? Quem deu visão? Foi o bispo, pastora Anabela, sua mamãe. Foi ele. Aí ele disse: Moisés, eu vou falar por você, pode ficar tranquilo. Mas Moisés: mas não, Senhor. Não, faz o seguinte, manda outro, mas não eu. Você está fugindo de Deus, irmãos? Foge não. Deus veio hoje aqui, através da minha vida, para lembrar você que Ele tem um propósito. Você não nasceu por acaso, hein? Dá uma risadinha aí com o teu irmão. Está fugindo?
A gente tem aquele jeitinho de dizer assim: ah, eu não consigo fazer. Ai, pastora, ah, não. E a pastora está postando lá falando assim: não, você consegue, você canta bem, você abre o culto numa bênção, cheio da glória. Aí você fala: não, pastora, todo mundo está vendo que você tem, só você que não consegue enxergar o potencial que você tem. Amém? Aí Deus disse: tá bom, você está preocupado, eu vou mandar um representante. É assim que Deus faz comigo de vez em quando, né? Daí eu não tenho coragem, aí eu tenho um representante interessante para fechar a conta. Eu sou uma pessoa tímida, então tem coisas que não me manda fazer. Aí eu ando com umas amigas assim, igual a Kari, a Vanusa, assim, que é bem. Eu escolho as minhas amizades, porque eu falo: faz, vai lá. Deu certo? Deu. Eu só sei mandar. Mas aí na hora de fazer, aí eu vou: tá bom, já tô indo. Se não tem ninguém é uma dificuldade, né? Mas é isso que Deus quer de nós, que nós nos posicionamos diante do Senhor. A chama do Senhor, o fogo do Senhor quer arder dentro do seu coração. Se você está passando pela forja, pelo forjamento, das provações, olha o que Deus tem para você. Não vire as costas para o seu Deus. Ele conta para você, conta com você. Ele acredita que você consegue. Amém? Vamos se colocar em pé?